Por favor, queria que levantasse a mão. Quem aqui já teve que se mudar de sua casa ou de seu apartamento? Alguma vez na vida? Por que é que isso acontece, né? E se no futuro, se mudar, não for a regra, for a exceção? Assim que eu aprendi a andar, meu pai começou a me levar para as obras com ele. Eu lembro de me sentir todo importante quando minha mãe me vestia com a roupa igual a dele e dizia que eu estava indo trabalhar. Aos 4 anos, enquanto as crianças da minha idade estavam desenhando carros e monstros, eu só queria saber de rabiscar meus projetos para o meu pai criticar. Esse estímulo me levou para a faculdade de engenharia, depois para a faculdade de arquitetura e para a Suassuna Fernandes, que é a incorporadora da nossa família, que pertence a mim, a meu pai e a meu tio. Acabou virando uma tradição de família levar as crianças para a obra. E quem mais gosta dessa programação é ele, meu pai, que está aqui presente. Essa imersão natural no setor aguçou um pouco mais minha percepção a observar a forma que as pessoas se relacionavam com os imóveis. E isso me levou a uma conclusão bastante óbvia, mas inquietante. Imóveis eram imóveis, estáticos, cheios de limitações e restrições. Muitas vezes, um elefante branco. E eu ficava pensando, será que as minhas filhas, no futuro, vão ter alguma outra opção ou vão ter que se submeter às limitações dos imóveis? Lá em casa, eu sou o filho mais velho. À medida que as minhas 2 irmãs foram nascendo, a gente teve que ir se mudando, assim como vocês, em busca de mais espaço. E eu me lembro, mesmo ainda criança, o transtorno que era vender o nosso imóvel, encontrar o outro no preço, condições, características, localização que a gente desejava. Não é fácil. Vai ver que é por isso que existe aquela frase: pense muito bem antes de comprar um imóvel. É uma decisão muito importante. Na verdade, é uma grande dor de cabeça. Até que aos 12 anos, meus pais decidiram comprar um apartamento definitivo. Prestem atenção nessa palavra, definitivo. Um lugar grande, de onde a gente nunca mais precisaria se mudar em busca de mais espaço. Bom, na mesma época, meus avós estavam se mudando de uma casa grande e definitiva, teoricamente definitiva, para um apartamento menor. Por quê? Os filhos cresceram, eram 8. A casa ficou cheia de espaço que não precisava mais ser utilizado. Então, para que ter despesa e trabalho mantendo aquela área? A casa não era definitiva, nada é. E será que isso só acontece na minha família? O lugar mais desejado, mais cobiçado de moradia da nossa cidade, aqui de Recife, a Avenida Boa Viagem, está cheio de apartamentos definitivos. Se a gente olhar para esses prédios à noite, a gente vai ver boa parte das luzes apagadas, com a luzinha lá no final, na suíte do casal. Esse casal tem uma situação, às vezes, parecida com a dos meus avós. Os filhos já casaram, já saíram de casa, e eles continuam mantendo uma área, tendo despesas com energia, com manutenção, com limpeza, mantendo uma área que eles não precisam mais. E é uma área super desejada, que poderia servir de moradia para outras famílias. Essas áreas se tornam áreas mortas dentro de um organismo vivo que é a cidade. E como não podemos utilizar para outras famílias, a gente acaba construindo mais prédios. E com isso, a gente vai aumentando a distância entre as pessoas e o trabalho, piorando a mobilidade, gerando mais poluição. 80% das emissões de CO2 são causadas pelos prédios, que geram 5,7 milhões de toneladas de resíduo todos os anos. Mas eles não são vilões. Os prédios acomodam o crescimento da população. E hoje, no mundo, metade das pessoas já vive nas cidades. Então, se nós precisamos deles para acomodar o crescimento da espécie humana, por que não otimizar todo o espaço que ele proporciona ao máximo? Partindo dessa questão,
Seul, na Coreia do Sul, iniciou uma secretaria de compartilhamento para mapear famílias cujos filhos já saíram de casa, para que aqueles quartos vazios pudessem ser reutilizados de alguma forma, receber um estudante de um intercâmbio, ser colocado no Airbnb e assim reduzir ou evitar a necessidade de construção de novos espaços. Ainda nas limitações dos imóveis, quem já viveu ou quem conhece alguém próximo que se divorciou, sabe o desgaste e o sofrimento que gera dividir o imóvel. O imóvel não se divide. Isso gera bastante transtorno numa situação já desgastada. O mesmo acontece com heranças. Irmãos que acabam se desentendendo para dividir o que não se divide. Imóveis são imóveis. Nos últimos anos, o Brasil atravessou, ainda vem atravessando uma crise muito forte. E só em distratos e execuções houveram mais de 20 bilhões de reais, que deixou várias famílias sem suas casas. Isso não acontece só aqui. Se a gente voltar um pouquinho, nos Estados Unidos, em 2008, a crise do subprime fez os bancos tomarem as casas dos americanos por falta de pagamento, deixando os americanos também sem casa, e do outro lado, tentavam revender esses imóveis e não conseguiam. O mercado estava parado. Bom, mas é o país mais rico do mundo, vão resolver essa situação. 10 anos depois, não tem uma solução. Os imóveis continuam imóveis. E o setor é o culpado disso. Uma pesquisa recente, uma publicação recente da Universidade de Harvard, mostrou que só existem duas indústrias menos inovadoras do que o setor da construção civil. A indústria da caça e a da pesca. E com a chegada dos millennials, uma geração super conectada, adepta a uma economia de compartilhamento, que não quer mais saber de comprar um imóvel, só querem ter o acesso do imóvel. Aí é que foi ficando cada vez mais difícil imaginar como é que ficaria o futuro dessa relação entre as pessoas e os imóveis. Como é que ficaria esse abismo entre o contemporâneo, o comportamento contemporâneo e as práticas arcaicas do setor? Aquilo me incomodava profundamente. A culpa era nossa. Afinal, nós é que fazíamos os imóveis. Ou a gente aceitava que a gente precisava fazer alguma coisa, ou iríamos continuar fazendo que as pessoas sofressem com todas essas limitações. Então, para tentar mudar esse jogo, ou pelo menos fazer a minha parte, minúscula, diante de um setor que movimenta mais de 2 trilhões de dólares ao ano, eu resolvi investir em inovação, fazendo cursos que pudessem abrir a minha visão, para que a gente pudesse encontrar uma forma dessas limitações pararem de atormentar a vida das pessoas. E foi no curso de Smart Cities no MIT, de cidades inteligentes, que eu conheci a reinvenção do automóvel, a proposta de reinvenção do automóvel. A partir de questionamentos simples, numa indústria tão tradicional, mas com poder de transformação enorme. Então pensei, puxa, por que eu não posso aplicar essa metodologia para o mercado imobiliário, que é onde eu nasci, me cresci e conheço um pouco dessas dores. Coincidentemente, na época, nós estávamos construindo um edifício que foi o primeiro 5 suítes aqui do estado. Apartamentos que custavam já mais de 3 milhões de reais. E quando a crise chegou, a gente simplesmente parou de vender. E não tinha nada que nós pudéssemos fazer para reduzir o imóvel, para dividir o imóvel, para fazer, de alguma forma, cabelo no bolso das pessoas. Foi aí que tudo ficou claro. A gente não podia mais ficar refém de uma oferta estática para uma demanda que é dinâmica. A solução para isso foi buscar na tecnologia uma evolução do conceito de projetar. E ao invés de projetar apartamentos, imóveis, nós agora estamos fazendo módulos residenciais inteligentes. Ou seja, módulos capazes de se combinar ou se descombinar para que possam ser aumentados ou diminuídos ao longo da vida e assim possam acompanhar as mudanças de necessidade de espaço ou de bolso das pessoas ao longo da vida. A essa tecnologia
demos o nome de Molegolar, Habitações Resilientes. Os primeiros lançamentos com essa nova tecnologia, apesar de terem sido feitos no auge da crise, foram um sucesso e gerou uma repercussão por todo o país. Essa repercussão iniciou uma jornada mais humana da arquitetura e da engenharia, voltada para resolver e atender às necessidades das pessoas. Mas nós tínhamos um problema, na verdade, vários problemas. Fazer um empreendimento resiliente exige o alinhamento de inúmeras técnicas. E fazer tudo isso manualmente elevou o custo de produção, o custo de elaboração de um projeto de arquitetura em mais de 10 vezes. A saída para isso foi recorrer a uma inteligência, para que pudesse alinhar esses elementos e viabilizar todas aquelas possibilidades. A inteligência artificial. E com ela, uma nuvem, onde, em qualquer parte do mundo, empreendedores e arquitetos pudessem acessar o nosso sistema e se tornar multiplicadores da resiliência, resolvendo esse problema que afeta a vida das pessoas em qualquer parte do mundo, teoricamente. Mas, apesar de termos tido uma solução que, teoricamente, seria perfeita, fizemos uma solução exponencial de um alcance para todas as partes que poderiam ser afetadas por esse problema, através de uma rede global de colaboração. Todos os arquitetos poderiam usar o seu conhecimento, suas expertises, para adequar aquele projeto à funcionalidade, estética e cultura que é única em cada lugar. Mas será que o mundo também sofria com esses problemas? Será que isso faria sentido em outros países? Para responder essa pergunta, eu comecei a conversar com pessoas de 4 continentes diferentes, empresas, pessoas, apresentando o conceito, ouvindo seus anseios, as dificuldades que eles tinham em relação aos imóveis. Em 2 anos, foram 376 incorporadoras, distribuídas em 11 países diferentes. Eu cheguei numa conclusão. Onde tiver gente e onde tiver imóvel, a resiliência é a grande saída para as cidades e para melhorar a vida das pessoas. Nós temos agora a condição de não produzir mais áreas mortas nos organismos vivos da cidade. E por que não fazer um compartilhamento, como lá de Seul, em qualquer parte, de maneira profissional, sustentável e em escala global. Esse é o futuro das cidades e das habitações. Mas o mais importante, o impacto positivo disso na vida das pessoas. Imaginem quantos divórcios podem ser amenizados, quanto sofrimento, quanto desgaste, se os cônjuges dividirem seus módulos. Cada um ficar com o seu. Não precisa ter briga para dividir mais. Imagine aquela velha frase de eu quero deixar a minha herança toda resolvida, que eu não quero briga dos meus filhos quando eu não estiver mais aqui. Agora isso é possível. Cada herdeiro pode ter o seu próprio módulo. Isso pode ser feito em vida, inclusive. E todo o sofrimento daquelas famílias que perderam suas casas e que iriam perder, mas agora, com essa solução, elas podem devolver apenas os módulos que não podem pagar. Mas não é só solução de problemas. Existe um componente importante nessa equação, que é a qualidade de vida. E o que é a qualidade de vida? Para mim, e acho que para muitos, é poder passar mais tempo com quem a gente ama. E com essa nova modalidade, as famílias e os amigos podem morar no mesmo prédio, cada um em quantos modos a sua fase de vida demandar. Se nós não podemos parar o tempo, por que não multiplicar os momentos? Quanto vale a liberdade e a tranquilidade desse casal, pais e mães, que podem curtir um sábado à noite, sabendo que seus filhos pegaram o elevador e subiram e foram dormir na casa dos avós? Existe um estudo da Universidade de Stanford que mostra que avós que convivem com os netos aumentam sua longevidade, têm mais motivação para viver.
e acabam se movimentando mais no dia a dia. Esse mesmo estudo mostra que, por sua vez, crianças que convivem com seus avós crescem menos ansiosas, mais confiantes e com um caráter mais sólido. Vejam a força do que nós estamos falando aqui. Não se trata de vender imóvel. Nós estamos criando condições de formar pessoas melhores. Esse é o futuro. E o melhor, ele já começou. Muito obrigado.